Olá, pessoal, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês, aula de língua portuguesa. Eu espero que vocês estejam animados. Sou a professora Deli e hoje vamos aprender a diferença de informações explícitas e implícitas no texto. Ou seja, aquelas informações às vezes que estão mais claras da gente perceber e algumas que a gente tem que fazer outras leituras e compreender um pouco o que o autor ele deseja nos transmitir. Tá? E a gente compreender um pouco mais essas informações, a gente vai iniciar compreendendo a diferença entre uma informação e outra, o que é implícita e o que é explícita, tá bom? Vamos aí para a telinha, vamos lá. Conceito de informações explícitas e implícitas. As informações explícitas são aquelas manifestadas pelo autor no próprio texto. As informações implícitas não são manifestadas pelo autor no texto, mas podem ser subentendidas. Então, olha só, as explícitas, elas ficam mais claras da gente perceber. Por exemplo, se tu lê um texto e perguntou o personagem, eu especifico, é esse e aquele. O personagem fica claro quais são, no texto fica claro quais são os personagens. Agora, tem algumas outras informações que elas são implícitas. Eu preciso fazer uma leitura com mais atenção ainda, para poder compreender a mensagem que ela quer transmitir. Então, vamos ver alguns exemplos para vocês entenderem direitinho o que eu estou falando, tá? Volta aí para a tela comigo. Olha só o exemplo que eu tenho aí. Por exemplo, observe este anunciado. Patrícia parou de tomar refrigerante. Ok, Patrícia parou de tomar refrigerante. Essa é a mensagem. A informação explícita é Patrícia parou de tomar refrigerante. A informação implícita é Patrícia tomava refrigerante antes. Ou seja, a explícita é essa aí, ela parou, ela não toma mais, não é isso? E a implícita, o que dá para me entender dessa frase? Que ela tomava antes e ela não toma mais. Não está falando isso, né? Que ela tomava e parou e não toma mais. Só falou que ela parou, ok? Então a explícita ela está mais clara, ela parou de fazer algo. E a implícita, que dá para me entender, que ela tomava antes, ok? Vamos ver outro exemplo, ó. Olha esse exemplo aí. Felizmente, Patrícia parou de tomar refrigerante. Vocês perceberam que só foi acrescentada a palavra felizmente no início da frase, do exemplo anterior? Então, a informação explícita é Patrícia parou de tomar refrigerante. Ok, essa informação é que ficou bem clara aí, né? Essa daí. A palavra felizmente, ela indica que o falante, ela tem uma opinião positiva sobre o fato. Então, essa informação é implícita, né? A opinião do falante, né, no caso ali, de quem está falando o fato, né? Felizmente, Patrícia parou de tomar refrigerante. Então, essa é implícita, está mostrando ali um sentimento, a opinião dele, né? Do autor ali, tá? Vamos ver agora outra informação aí, ó. Com esses exemplos, mostramos como podemos inferir informações a partir de um texto. Ou seja, fazer uma interferência significa concluir alguma coisa a partir de outra já conhecida. Ou seja, vamos lá. A informação explícita, como a gente acabou de ver o exemplo, é que Patrícia parou de tomar refrigerante. Ok, explícita, ficou bem claro. Patrícia parou de tomar aquele refrigerante. A implícita, quando ele fala, infelizmente, ela parou de tomar refrigerante. Quando eu falo, felizmente, né, eu expresso uma opinião e ela está implícita ali, que é a minha opinião sobre o fato dela ter parado de tomar refrigerante. Então, fazer essa inferência que ele fala, né, localizar essas informações, requer a leitura e muita atenção para a gente poder perceber, né, a opinião ou o fato ali e diferenciar a informação explícita, ou seja, uma informação bem mais clara, do que a implícita, como aquela que ficasse ali subentendida entre as palavras que eu preciso perceber na minha leitura também, tá bom? Vamos ver outros exemplos agora, na telinha comigo, vamos lá. Olha só a tirinha aí, tirinha de Maurício de Souza. Fala o seguinte, Cebolinha, se você parar de me xingar, eu não bato mais em você e ainda lhe dou um beijo. Sua gorducha, barriguda, e começou a xingar a Mônica. Essa é a tirinha, só tem 2 quadrinhos, né? E olha só a atividade, que pede a questão aí. O autor dessa tirinha é, letra A, Ziraldo, B, Monteiro Lobato, C, Maurício de Souza ou D, Pedro Bandeira. Para me localizar o autor,
eu preciso voltar no texto. Vamos lá, voltar no texto. Para me localizar o autor aqui, eu preciso fazer a leitura, de novo, do texto e perceber a informação aqui, ó, bem abaixo da tirinha. Maurício de Souza. Foi ele que produziu essa tirinha. Ele é o autor, tá? Então, eu volto para a questão. Vamos lá. O autor do texto é Zinaldo Monteiro Lobato, Maurício de Souza, a letra C. Vocês viram como é fácil identificar essa informação? Essa informação, ela é explícita ou ela é implícita? Ela foi explícita, ficou bem mais claro, eu percebi o autor. Eu fiz uma leitura e dá para me perceber lá, o nome do autor geralmente fica no final do texto, né? Geralmente, mas nem sempre também fica no final. Então, lá na tirinha ficou bem abaixo do texto, Maurício de Souza, e deu para me perceber. Então, é uma informação explícita. Ficou bem mais claro eu perceber o nome do autor. Tá? Vamos para a próxima questão, vamos lá. Questão 2. Na primeira cena da tirinha, Mônica ela pede ao amigo Cebolinha que, letra A, dê um beijo nela, B, pare de xingá-la, C, solte o seu coelho, ou D, pare de abraçá-la. O que foi Mônica, né? Qual foi o pedido da Mônica ao Cebolinha? Lembram? Vamos voltar lá de novo? Na primeira cena, né? Então, no primeiro quadrinho. Olha só o que a Mônica fala. Cebolinha, se você parar de me xingar, eu não bato mais em você e ainda lhe dou um beijo. Então, qual foi o pedido da Mônica? Vamos voltar para a questão? Vamos lá? Aí, na primeira tirinha foi onde eu fiz a leitura, tá? Para vocês verem a informação que eu acabei de ler. Vamos voltando para a questão agora, ó. Na primeira cena da tirinha, Mônica pede ao amigo Cebolinha que, vocês lembram? Nós acabamos de ler, né? Dê um beijo nela, pare de xingá-la, C, solte seu coelho, ou D, pare de abraçá-la. Então, é a letra B, pare de xingá-la. Embora ela tenha falado também a letra A, para dar um beijo nela, não é isso? Mas essa foi a condição. Por isso que é importante você voltar para o texto e fazer a leitura, porque senão você não percebe. Embora ela tenha falado assim, ó, se você parar de me xingar, né, eu posso lhe dar um beijo. Então, tem algumas informações que às vezes vocês podem se confundir. Embora ela tenha falado sobre o beijo, né, dar um beijo nele, mas não era a resposta da questão. Quer ver? Volta comigo aí na tela de novo. A letra A fala, dê um beijo nela. Essa foi a condição, né, que ela disse que ela daria um beijo nele. Você pode se confundir se você não voltar para o texto e fazer outra leitura, o que muitas vezes é necessário. Então, vamos lá, cuidado com atenção nessa dica. Quando você lê a questão, lembre sempre de voltar para o texto e fazer outra leitura, para você ver se realmente é a informação que está sendo solicitada na questão ali apresentada, tá? Porque às vezes a gente pode se confundir. E essas informações estão bem claras aí no texto, tá bom? Vamos lá para a próxima questão. Questão 3. O que levou Cebolinha a não atender o pedido da Mônica? Vamos lá. Por que ele não atendeu? Letra A. Cebolinha gostaria de receber o beijo da amiga. B. Ele gosta de receber coelhadas. C. O menino faz tudo o que a Mônica pede. Ou D. Cebolinha não quer ser beijado. Vamos voltar para o texto? Ó, lembrando, essas são as opções, o que levou ele a não atender o pedido da Mônica. A gente vai identificar essa informação no texto, tá bom? Então, vamos voltar lá. Se a gente observar na tirinha, no último quadrinho, ele fala, ó, tá vendo a expressão do Cebolinha no primeiro quadrinho? Olha só a expressão dele. Quando ela, né, dá a sugestão para ele, ó, Cebolinha, se você parar de me xingar, eu não bato mais em você e ainda lhe dou um beijo. Olha a expressão do Cebolinha. Ele não fala nada aí, né? Já no segundo quadrinho, olha só, sua gorducha, baliguda, e começa a xingar a Mônica. Vocês estão vendo a expressão do Cebolinha? O que vocês acham aí? Ele está gostando da proposta? E a resposta dele no último quadrinho, o que deu para a gente entender aí? E começou a xingar a Mônica, né? Ou seja, ela já ia se irritar. Então, voltando lá para a questão, o que a gente consegue perceber aqui, ó? É a letra D. Ele não quer ser beijado. Essa informação, a gente pode classificar ela como implícita. Ela não está totalmente clara, a gente tem que perceber a linguagem não verbal. No caso, o que a tirinha nos proporciona, né? Que são os desenhos, as expressões dos personagens, que nos ajuda a entender uma informação, que ela não está tão explícita ali no texto.
mas a gente consegue perceber pelas expressões dos personagens, o desenho, né, a forma como ele está conduzindo a situação, como ele está reagindo ali. Embora no primeiro quadril ele não tenha falado nada. Ele só fez aquela cara de surpresa e depois, sua gorducha, barriguda, e começou a xingar muito. Ou seja, ele não queria ser beijado. E essa informação é fácil da gente identificar quando a gente faz outras leituras. Por isso que é importante, eu sempre digo, faça uma leitura para conhecer o texto, faça a leitura da atividade, da questão. E depois volte para o texto, faça outra leitura se for necessário. 2, 3 ou 4 se for necessário, até você perceber a informação que está ali, tá bom? Vamos ver outros exemplos também. Vamos lá para a tela. Lê o texto. Olha só o texto que a gente tem agora. Vende-se apartamento do Guamá, 2 quartos, sala e cozinha. Ótima localização. Aceitamos proposta. Esse é o texto. A atividade, olha o que ela nos pede sobre esse texto que nós vimos aí. O texto pertence ao gênero A, um poema, B, anúncio, C, fábula ou D, conto. Esse texto aí, ele é um poema, um anúncio, uma fábula ou um conto? Você vai ter que ler a estrutura do texto, né? No caso que está aí, ó. Ele é um poema? Analise. Ele está organizado em versos e estrofes? Né? B, anúncio. Ele está anunciando alguma coisa? Tá, né? Tem um apartamento, 2 quartos, sala e cozinha, está fazendo um anúncio. Vamos ver a C, fábula. Ou ele é um conto? Fábula tem que ter animal envolvido, aquela moral da história, né? E a D é um conto. Então, qual das opções que é a resposta aí? Vocês já pensaram? Tem um textinho aí ao lado, para a gente analisar. É a letra, vamos lá. B, quem falou a letra B, acertou. Anúncio. Ele tem toda a estrutura de um anúncio, organizado como anúncio, né? Vende-se apartamento e começa a descrever o apartamento. Então, é anúncio. Não é poema, não é fábula, nem é conto. Essa informação, ela está bem explícita, né? É por isso que é importante você também conhecer a estrutura do texto apresentado. Vamos para a próxima questão. Questão 2. O principal elemento apresentado nesse texto é letra A, apartamento, B, os quartos, C, cozinha ou D, a localização. Qual é o principal elemento? Ele pede o principal elemento aí. Qual é? Já pensaram? Vamos lá. É o apartamento. Desses 4 locais, né, apresentados aí, eu tenho apartamento. Então, vamos voltar aqui para o texto para a gente entender essa informação aqui, ó. Olha só. No texto, eu estou com a setinha verde aí apontando para o apartamento, que é o elemento principal, que é a pergunta que foi nos feita, né, anteriormente. Quarto, sala e cozinha e ótima localização são características que podem, às vezes, confundir lá nas alternativas. Então, cuidado com isso. A pergunta é bem clara. O principal elemento apresentado. Qual é o principal? Apartamento, conforme a setinha verde está nos indicando aí. Quarto, sala e cozinha são as partes que compõem a localização onde ele fica. Então, essas são informações características desse apartamento, mas não é o principal elemento apresentado, tá? Então, por isso que é importante várias leituras, você sempre voltar para o texto e fazer leituras dessa forma, para você localizar o que está conforme a questão está sendo pedida, tá bom? Eu fico por aqui, eu espero que você tenha compreendido e já aguardo na próxima para a gente fazer outras atividades. Mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque, para você ter acesso a essa e outras aulas, tá bom? Tchau, tchau!